Boa tarde a todos. Hoje nós estamos com um programa diferenciado aqui no TV Tudo Arte, Saúde e Beleza. É um programa que vai falar de fé, padrão de beleza, psiquiatria e fé e com profissionais preparados para abordar esses assuntos, gente. Como é bom a tarde, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, a nossa homenagem para ele, porque ele merece, né? Então, Tiradentes foi um batalhador, uma pessoa que morreu praticamente para defender a pátria. E também hoje nós estamos assim, 2 dias após a Páscoa, onde nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo, nós comemoramos assim os chocolates, as vitrines enfeitadas, que hoje o símbolo da Páscoa, ela está mais voltada para o comercial, que não deve, né, gente? Acho que é uma transformação do nosso coração, uma restauração das nossas almas, uma transformação do nosso interior para viver uma vida mais feliz com Deus, uma vida mais próxima de Deus, porque hoje a sociedade está ficando muito distante de Deus. E para isso, nós trouxemos aqui o pastor Emerson, para discutir sobre a religião, e também a Graça Rosa, que é a esposa do pastor. Então, veja bem, eles vieram aqui com o objetivo de levar para os nossos internautas, telespectadores, quanto é bom viver em companhia de Deus, quanto é bom ter Deus no seu caminho, quanto é bom você saber que nunca você está sozinho, sempre você está apoiado com Jesus. Se você não tem religião, se você não acredita em Deus, em alguma coisa você tem que acreditar. Então você vai desgringolando na vida. Que caminho você pode pegar sem Deus? Eu acho que o caminho de Deus é um caminho, é claro que talvez mais estreito, mas você que pode enxergar assim. Por ser junto com Deus, você pode ter doença, pode ter baque financeiro, você pode ter uns contratempos na vida, só que como você está com a mão na mão de Jesus, esses baques que você tem na vida, você vai enxergar como purificação do teu espírito, purificação da sua alma, um sacrifício que Deus colocou você, porque você tinha paciência de passar isso. Então ele incumbiu você de passar essas brigas quando o marido bebe, o filho drogado, às vezes uma queda financeira com o marido, porque ele sabia que você tem condições de superar e ajudar os aflitos que estão ao seu lado, com boas palavras, sem dissimular, sem largar, sem reclamar. Então nós vamos aqui falar com o pastor. Boa noite, pastor. Boa noite, dona Darcy. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui mostrando também, né, o nosso trabalho, juntamente com o nosso ministério, né, e que nós venhamos nesta noite, né, mostrar para os telespectadores a importância de nós termos uma comunhão com o Senhor. Amém. Amém. Então, vamos agora fazer algumas perguntas, né, porque nós temos assim, existe um único Deus, mas existe várias religiões. Mas eu acho que todas elas, o caminho principal, através dessas religiões, é chegar a Deus. Todos que frequentam uma religião, ou a católica, ou a evangélica, até a espírita, sempre o caminho é chegar próximo de Jesus. Mas vamos ver agora qual o objetivo da igreja dele. Pastor, você vai falar para mim qual o objetivo da sua igreja, onde fica localizada a sua igreja, qual o papel principal que a igreja desenvolve lá, certo? Junto com a sociedade, com os líderes da sua igreja, como que é a sua igreja, que dia que tem os cultos, qual o dia que mais quantas vezes na semana você faz o culto, quantas pessoas já tem associadas dentro daquela igreja. Eu quero deixar você à vontade para falar dessa igreja, que é a igreja pentecostal, né? Bom, a nossa igreja, ela temos, né, a Igreja Pentecostal, Graça, Restauração e Avivamento, ela fica situada próximo à cidade Dutra, entre Interlagos, Avenida Atlântica, na rua Frei Luiz de Leão, número 156, né? Eu sou o pastor presidente, o mentor da obra, juntamente com a minha esposa, também a pastora presidente. Nós temos um corpo de obreiros, né, que nos auxilia na manutenção da igreja. Temos a parte executiva, né, diretores, fiscal,
E nosso objetivo ali é o quê? Não é pregar religião, porque a nossa visão não é pregar religião, porque, que nem já foi falado, a gente não estamos ali para discutir igreja, discutir religião. Nós queremos mostrar o quê? Que Deus ele dá o livre-arbítrio para cada um e que nós estamos ali justamente como a porta do livre-arbítrio, né? Porque ali nós temos a congregação, temos os membros, temos os obreiros e temos principalmente uma sociedade que é uma sociedade carente, não só financeira, mas também espiritual. Porque tem muitos ali que nunca tiveram conhecimento de uma igreja, nunca tiveram conhecimento de uma Bíblia, né? Porque conhece muito a parte do dia a dia, das coisas que o mundo oferece. Mas a parte espiritual, ela é um pouco escondida, né? Olha, fica meio perdido. Então, qual é a nossa função ali? Nós temos trabalhos às terças e quintas, né? Cultos de cura e libertação, às terças e quintas. E domingo, nós fazemos um trabalho com a família, culto com a família, a partir das 6:30 da tarde, fazemos o culto com a família, com a palavra voltada para a família, uma oração voltada para a família, seja crente, católico ou qualquer denominação. Nós não pregamos placa de igreja, nós pregamos o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e colocamos ali a nossa visão para aqueles que querem uma mudança de vida. E temos também a cada um mês, todo mês, o primeiro sábado de cada mês, nós temos um culto só para as mulheres, né? Porque as mulheres, elas precisam interagir, as mulheres, elas precisam também aprender, porque mulher, quando prega, ela prega casamento, prega a vida da mulher. Então, muitas vezes o pastor, ele passa a área espiritual baseado na Bíblia, mas também a pastora, ela tem que ter o lado feminino dela. Então ela passa para a congregação ao que? Aquilo que as mulheres precisam adquirir no dia a dia. Sabedoria no casamento, sabedoria na rua, sabedoria no dia a dia. Por quê? Porque a igreja, ela é uma escola para ensinamento, né? E nós também fazemos vigílias, né? Respeitando a sociedade. Então nós não fazemos vigílias contínuas, fazemos vigílias periódicas, porque nós temos que entender que a sociedade, ela tem que aprender, mas temos que dar o livre-arbítrio. Então nosso trabalho é o quê? Ajudar a sociedade, ajudar, né? Temos trabalhos para as crianças, todos os domingos nós abrimos a igreja às 5 horas da tarde, fazemos o quê? Um trabalho com as crianças, onde ali nós tentamos ajudar as crianças, que muitas vezes ficam na rua, né? Então a gente abre esse espaço para as crianças, com uma tribo para as crianças, aonde eles têm a oportunidade de ali louvarem, de aprenderem um pouco da Bíblia e também fazermos teatro com as crianças. Por que nós fazemos trabalho com as crianças? Porque hoje as crianças estão sendo um alvo muito grande de prostituição, muito grande de homicídios, está sendo um alvo muito grande. Estamos tendo um alvo muito grande de prostituição, de pessoas que estão tentando, né, usar a vida das crianças, até mesmo para o tráfico. E nós queremos o quê? Fazer com que as crianças, elas se interessem pela palavra do Senhor já na idade pequena. Por quê? Quando ela tiver uma certa idade, o nosso objetivo é fazer com que as crianças, elas tenham ali um livre-arbítrio, um conhecimento. Muitos jovens não conhecem, muitos jovens hoje não conhecem a Bíblia. Por quê? Porque não tiveram alguém para ensiná-lo. E nosso ministério, nós queremos dar essa oportunidade
para as crianças, para que elas venham aprender um pouco, para que elas venham ter ali um contato com o Senhor, para que ela venha ter um contato com a palavra de Deus. Então aqui, né, para todas as crianças, né, telespectadores, ou até mesmo para você que tem um filho que não tem, você não tem uma religião, ou você que não tem uma igreja e quer que teu filho aprenda, né, nós temos esse trabalho, né, e procuramos também implantar esse trabalho nas outras igrejas, né, com alguns pastores, com alguns obreiros de outro ministério. Nós procuramos o quê? Passar para essas outras igrejas o nosso trabalho. Para quê? Porque nós não queremos que a nossa igreja cresça, nós queremos que as pessoas cresçam, que as pessoas tenham mudança de vida. A gente não prega a palavra de Deus baseada na placa da nossa igreja. Nós pregamos a palavra de Deus para ajudar as pessoas, para ajudar a sociedade. E fazendo isso, nós sabemos que nós teremos uma recompensa junto ao Senhor Jesus, porque Ele mesmo diz, ninguém chega ao Pai senão por Jesus Cristo. Mas Ele diz assim também, né, que dos pequenos é o reino dos céus. Então nós temos que começar pelos pequenos. Muitas vezes damos ênfase, muitas vezes só para pessoas de nomes, pessoas, pastores renomados, ou até mesmo pessoas que têm um cargo elevado. Mas nós precisamos começar pelas crianças, porque um dia essas crianças também serão adultos, né? E o nosso objetivo ali naquele lugar, naquele ministério, é o quê? É converter, como a Bíblia nos ensina, a palavra do coração dos pais aos filhos, converter cada um para que eles venham conhecer a palavra do Senhor. Nós não estamos ali querendo obrigar ninguém a fazer, porque a Bíblia nos ensina que tudo tem que ser pelo Espírito, que tudo não pode ser com violência. Então nós estamos ali com as portas abertas para toda a sociedade, para todos aqueles que quiserem ter uma palavra de Deus, todos aqueles que querem uma ajuda, né? Já fizemos ali casamentos, já fizemos batismos, já tivemos curas, né? Por quê? Porque nós fazemos para a sociedade, em nome de Jesus. Nós primeiramente pregamos o nome de Jesus Cristo, porque Ele é digno de todas as coisas, de todas a glória. A glória não é do pastor, nem da pastora, e nem dos obreiros que estão ali. A glória é do Senhor Jesus, que nos deu essa oportunidade de estarmos abrindo ali aquele lugar, aquele ministério. Para quê? Para que nós pudéssemos pregar a palavra do Senhor, para que nós pudéssemos ali levar no cotidiano da vida uma palavra para cada família, para cada casa, né? E hoje nós, mesmo passando lutas, passando provas, mesmo muitas vezes as pessoas nos julgando, nós batalhamos. Temos ali pessoas que realmente são pessoas que ajudam ali a nossa obra, a nosso ministério. São pessoas que realmente têm de Deus para passar, e são essas pessoas que nós queremos ver cada vez mais ali naquele ministério, ajudando nós e dando fruto, porque o nosso objetivo ali é o quê? Que nós viemos ganhar aquelas almas e cada vez mais dar fruto para a sociedade. Então aí vocês viram o pastor Emerson falando de cura e libertação, de almas perdidas. Acredito que ele está fazendo a parte dele aqui na terra, né? Agora, pastor, eu ouvi você falando da sua igreja, o papel da sua igreja. Só me diga uma coisa, qual a diferença que existe entre a igreja pentecostal e a neopentecostal? Qual a diferença que existe nessas duas igrejas? Uma, eu sei que eles oram baixinho, porque eu sou católica também, oram baixos lá, né? Baixinhos, outros eles fazem louvores, eles gritam. Por que existe essa diferença? É porque, assim, a igreja, nós, do Igreja Pentecostal, Graça, Restauração e Avivamento, nós acreditamos e pregamos o batismo com o Espírito Santo,
pregamos o avivamento, né? E pregamos também o arrebatamento. Então, qual a diferença? É que nós damos lugar para o Espírito Santo. A Bíblia diz assim, que para muitos nós seremos chamados como louco, mas para nós seremos o quê? Conhecido como a obra do Senhor. Então, as neopentecostais são aquelas que muitas vezes eles têm aqueles cultos mais moderados, que eles acreditam não no arrebatamento, mas eles têm uma outra forma de enxergar a Bíblia, né? Eles olham para o Pentecoste e eles têm uma outra revelação sobre o Pentecoste. A gente não prega, a gente não debate, a gente apenas respeita. Por quê? A Bíblia fala que a religião não vai salvar ninguém. O que vai salvar a pessoa é o quê? A tua obra perante ao Senhor, né? Tem muita gente que acha que só porque faz uma coisa aqui, uma coisa ali, acha que é melhor que todo mundo. Católico não é melhor que crente evangélico, e nem o evangélico é melhor que o católico. O que nós fazemos na Bíblia, se o que está na Bíblia nós pregamos e fazemos, aí sim nós seremos a diferença. Porque os neopentecostais são aqueles que não acreditam no batismo do Espírito Santo. São pessoas que não acreditam no arrebatamento totalizado, mas eles acreditam no quê? Na volta de Cristo. Então já tem ali uma certa ligação conosco. A diferença, muitos falam, pastor, vocês gritam demais, vocês louvam alto. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora hoje, quando vai fazer uma festa mundana, eles colocam um som no último volume, e muitas vezes a sociedade não acha ruim. Às vezes é com músicas que até mesmo com palavras que até na boca das crianças vira uma arma, né? Palavras de mau uso, palavras torpes que as crianças têm usado. E nós, muitas vezes, vemos até mesmo os pais acharem graça. Então, a gente pensa, por que nós não podemos fazer isso para Jesus também? Por que a gente não podemos colocar o nome do Senhor Jesus também lá em cima, né? Se está incomodando, as pessoas também têm que entender que as coisas mundanas, nós também, do mesmo jeito que nós queremos que as pessoas respeitem a igreja, nós também respeitamos a sociedade, né? Então, nós pregamos o batismo com o Espírito Santo, e no nosso ministério e outras igrejas pentecostais, realmente nós damos lugar ao Espírito Santo, e é Ele que nos conduz. Amém. Hoje nós temos o Dr. Alceu, nós temos aqui várias abordagens que vai falar sobre padrão de beleza. Nós temos o Dr. Alceu que vai falar sobre mentes perigosas, o que os ciúmes, a inveja pode fazer com as pessoas. Então nós temos vários assuntos assim legais. E nós vamos hoje trouxemos o pastor Emerson também para falar cura da alma. O pastor, nós sabemos, pastor, que na medida que nós caminhamos, nós nascemos perfeitos. Com exceção, algumas doenças que trazem o indivíduo por deformação dos genes, é claro, né, que nasce aleijado e fala que é castigo. Sabemos que a medicina explica que tem a deformação de genes, então vai sair com um problema, mas assim... Tirando essa parte, nós nascemos perfeitos. Ao longo do tempo, nós vamos tendo inveja, ciúmes, mágoa, ódio, rancor. E vamos criando uma série de conflitos dentro do nosso interior que nos prejudica aí muito. Nós temos que ter um jogo de cintura para lidar com esse tipo de coisa. Porque o ser humano, se não fosse a inveja, os ciúmes, a maldade, o ódio, a raiva... nós não teríamos tanta matança como nós estamos vendo o homem hoje matar um ser humano quando matasse assim, eu não digo nem um cachorro, mas matar um grilo, uma mosca. Agora, o que o senhor poderia me dizer em cura de alma? O que quer dizer? Porque hoje fala-se tanto nas igrejas sobre cura da alma. Há a possibilidade de curar uma alma preta, negra, assim, de uma hora para outra? O que uma entidade de caridade ou a entidade da igreja pode fazer para a cura da alma?
Bom, quando a gente falamos em cura de alma, primeiramente nós temos que entender que a alma, ela procede do coração. E quando a pessoa chega a um certo estado, ela já está num certo estado onde a área espiritual dela está corrompida ou até mesmo danificada, como que acontece? Muitas pessoas chegam sem fé. Essa é a grande enfermidade do povo, né? Não só o povo, quando eu digo povo em geral, até mesmo católicos, evangélicos, são pessoas que quando chegam no nosso ministério, eles olham para nós e falam assim: pastor, mostra para mim aonde que Deus pode me curar. Porque assim, nós entendemos que na Bíblia, nos tempos antigos, um ser humano, ele vivia 500, 600, 700 anos. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que naquela época o povo não era corrompido. Hoje, você vê, a pessoa morre muito fácil. Por quê? Nós entendemos que essa também é uma cura de alma. Porque quando se fala em cura de alma, se falamos também numa decepção, se falamos também numa traição, né? Isso, numa depressão, isso, ela reflete o dia a dia da pessoa. Por quê? A pessoa que recebe, por exemplo, uma traição num casamento, automaticamente a primeira coisa que vai abalar é o coração dela, e a fé dela começa a ser questionada. Por quê? Ela começa a olhar para dentro dela e começa a querer entender em Deus o porquê que ela está passando aquilo, e ali ela acaba o quê? Cultivando uma doença na alma, né? Quando ela cultiva essa doença na alma, porque existem dois tipos de enfermidades no meio, não só do povo evangélico, mas aonde eu entendo biblicamente que existem duas enfermidades. Uma é a enfermidade carnal e a outra é a enfermidade espiritual. A carnal é aquela que, por exemplo, nós temos no nosso dia a dia. Nós estamos arriscados a pegar uma gripe, uma pneumonia, estamos arriscados a pegar um estresse, porque é o dia a dia que você passa, e o nosso corpo, nós chamamos isso de reação corporal, porque é a reação do dia a dia. Você chegou em casa, você está ali com dor de cabeça porque você pegou um trânsito, você teve aquele estresse de escritório, de dia a dia. Essa é a enfermidade carnal do dia a dia. A espiritual é aquela que você chega um momento, você troca Deus por qualquer coisa. Você troca, ia todo domingo, você ia na igreja católica, evangélica, e hoje você já não vai mais, porque algo ali, uma palavra entrou no teu coração que magoou, que machucou, algo que muitas vezes quem está ministrando a palavra muitas vezes fala e nós não entendemos, e falamos assim: poxa, eu vim aqui receber uma palavra de ânimo, e eu acabei recebendo uma palavra que parece que entrou como uma flecha do meu coração. Essa é a cura de alma. Então é aí que começa as conversões. Por quê? Quando você não está satisfeito no lugar, você procura o quê? Ir para um lugar que você se adapta, né? Então essas são as conversões que nós pregamos, né? A Bíblia diz assim: vinde a mim, todos que estão fracos e oprimidos, e vós aliviareis. Ou seja, Jesus ele diz o quê? Para que nós venhamos buscar Ele, né? Não atrás de autoridades religiosas, mas atrás principalmente de Jesus, porque eu, pastor, não vou mudar a vida de ninguém, um padre não muda a vida de ninguém, um missionário não muda a vida de ninguém, se ele não tiver a concordância com Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz assim: ninguém chega ao Pai senão por Ele, né? Então, se nós queremos que a nossa alma seja curada, primeiramente nós temos que estar ligados no Senhor Jesus. Uma depressão, né? Já conheci muitos que entraram com depressão, pessoas que entraram com insônia. Essas são coisas que muitas vezes um remédio não ajuda, porque você sai de um estado crítico e entra no estado nervoso, porque você acaba virando refém do remédio.
Então, a cura da alma, vocês viram aí, né, gente? Agora, aliás, a gente estuda, a gente entrevista padres, pastores, espiritualistas, e todos batem na mesma tecla, que o que acontece que a doença, primeiro, ela vem na alma para depois chegar na matéria. Depois que ela veio na alma, ela se manifesta na matéria. O senhor acha que é assim mesmo, pastor Emerson? Concorda com essa colocação também? É o que eu costumo dizer, né? A enfermidade é uma consequência do seu dia a dia, né? Tanto ela tem algumas pessoas, né? Os cientistas, os médicos, pessoas mais bem preparadas para dizer do que eu, que eles realmente batem nessa tecla. Mas se nós olharmos para a sociedade, nós vamos ver que também há uma diferença. Por exemplo, tem um estudo que diz que todos nós temos uma espécie de câncer, né? E que esse câncer muitas vezes ele só sai para fora mediante ao que a nossa reação, né? Tem câncer que, né, por exemplo, uma pessoa que sofre, né, de um infarto, por que ela sofre do infarto? Principalmente pelo nervosismo que ela passa, né? Então, não só pelo nervosismo, mas um dos problemas, o nervosismo é o quê? É algo espiritual. Por quê? Você pega Jesus, a única vez que Jesus ficou irado foi quando entraram dentro do templo mercadores, mas ali ele estava pregando a palavra e tocou na área espiritual de Jesus, e ele não aceitou naquele momento que dentro da casa de Deus se fizesse comércio. Mas em momento algum você vê que Jesus ele blasfema, em momento algum você vê que Jesus ele faz ali o problema da carne entrar na área espiritual. Então realmente, quando começa na carne, na matéria, ela é mais difícil para pegar na área espiritual, mas quando pega na área da alma, é mais fácil para você pegar na área carnal, né? Nós pegamos aí, Jesus, ele morreu na cruz e passou todo aquele processo, ele teve mais de 430 cortes pelo corpo. Jesus, em nenhum momento, ele gritou, e a Bíblia diz, né, que um dos soldados mandou ele gritar. Por que mandou ele gritar? Porque nós sabemos que quando nós batemos queimamos um dedo, batemos a cabeça, quando nós gritamos, a dor que temos dentro de nós, ela, por um momento, parece que ela passa, tá entendendo? E Jesus não, Jesus segurou, tá? Então, quando a matéria, realmente, ela é consequência espiritual, sim, né? Ela tem, a pessoa que tem ali uma vida espiritual ali degradado, uma pessoa que não ora, nosso ministério, por exemplo, através de orações, nós vemos muitas curas, pessoas que entrou com depressão, teve pessoas que entrou com insônia, pessoas que dormiam à base de remédios, né? E através de campanha, de muita oração, Deus fez o quê? Deus jogou por terra, porque essa enfermidade, ela é uma espécie de lepra. Ela toma conta de uma pessoa, e essa lepra, ela contamina o filho, depois contamina a outra, o que nós chamamos de quê? Maldição hereditária. Essa maldição hereditária é triste, né, gente? E ela alcança até a terceira geração. Então nós temos que tomar o maior cuidado. Quem gosta, quem ama neto, quem ama filho, procura andar no caminho do bem. Porque essa tal de maldição, ela atinge até a terceira geração. Pensa bem, né, pastor Emerson? Não é fácil, não. Então eu acho que a cura da alma, ela está ligada bem. Eu tenho um médico do Hospital das Clínicas que ele escreveu um livro, Quem Ama Não Adoece. Esse livro é bárbaro. Então fala tudo da intoxicação espiritual. O que é intoxicação espiritual, né? Que é a raiva, o ódio, a tristeza, a mágoa. Isso hoje está acontecendo muito dentro das famílias. Eu sei que eu tenho uma família, não tenho vergonha de falar aqui, que eu tenho uma família que a mamãe criou todos iguais, e dentro da minha família tem divergências ideológicas, tem divergências assim, no comportamento, na maneira de agir, na maneira de
entender os fatos, da maneira de perdoar, de reconhecer o que o outro faz. Isso é muito importante, o reconhecimento que o irmão está fazendo dentro da família. Parece que ali as famílias, parece que hoje viram um círculo de inveja, um círculo de competitividade, um círculo de dinheiro, ganância. Isso tudo é uma doença de alma, eu acredito, né, pastor? Já é na alma que está dentro dele a inveja, os ciúmes. A inveja e os ciúmes não traz bastante desavença nas famílias? Realmente, porque a Bíblia ela diz sobre os dons espirituais e fala também sobre a maledicência que aqueles que não possuem, né, têm. Por exemplo, não tem como uma pessoa, ou ela é boa ou ela é ruim. Tá? Não existe a pessoa ser mais ou menos. A pessoa é mais ou menos legal. Não existe. Por que não existe? O caráter da pessoa ele é formado a partir dela mesma. Então tem pessoas que é ruim e é ruim. Ela pode se transformar numa pessoa boa. Mas não tem uma pessoa, por exemplo, mas a pessoa ali, ela é ruim. Mas quando ela está de bom humor, ela é boa. Não existe. Por quê? Porque isso é um caráter da pessoa. Nós pegamos o apóstolo, e isso, a índole também. Por quê? Nós pegamos o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele era um homem que andou com Jesus. Ele é um homem que ele tinha, assim, agora imagine uma pessoa andar do lado de Jesus, aprender com Jesus. Ele mostrou o caráter dele quando? Que Pedro, ele tinha um caráter meio agressivo. Por que ele tinha um caráter meio agressivo? Jesus estava sentado na mesa, né? E quando perguntaram para alguém vai me trair, ele já, peraí, será que sou eu? Ele já se condenou. Você entendeu? Então ele perguntou, mas é eu, Jesus? É eu, Jesus? Jesus, episódios depois, ele pergunta, Pedro, tu me amas? E ele disse assim, eu te amo, Jesus. E Jesus disse assim, apacenta minhas ovelhas. Segundos depois, Jesus fez a mesma pergunta. E ele respondeu que amava Jesus. Jesus disse, então apacenta minhas ovelhas. E mais outros segundos depois, Jesus perguntou de novo. E ali ele não respondeu. Por que ele não respondeu? Porque o caráter dele, Jesus conhecia. Então quando Jesus falava assim, apacenta minhas ovelhas, ele está dizendo o quê? Se eu entregar almas na tua mão, você vai cuidar realmente? Será que se eu deixar um rebanho na tua mão, de pessoas carentes, será que você vai cuidar? Então ele chegou um momento que ele olhou para Jesus, olhou para o lado, ele não quis dizer assim, não Jesus, eu sou meio estressado. Ele disse assim, tu sabes. E a Bíblia diz que quando eles estavam no monte, um soldado por nome Malco segurou em Jesus e ele cirou. E ele cirando, ele tirou uma espada. E quando ele tirou a espada, ele arrancou a orelha daquele soldado. Jesus olhou para ele e deve ter dito assim, a tua espada não é essa que você está na cintura, mas a espada que você tem no coração. É essa a espada que nós temos que tirar. Então, quando nós falamos sobre caráter, há pessoas das nossas famílias, sim, que muitas vezes, por um breve momento, deixa a inveja tomar conta. E a Bíblia diz o quê? Que o mal não pode nos dominar, né? A Bíblia diz o quê? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você sujeita a Deus é o quê? Você vê quais as coisas que Deus quer da gente. Bondade, companheirismo, ajudar. Temos ali fazer as coisas que agradam ao Senhor, coisas que Deus quer fazer conosco. Mas quando você não é sujeito a Deus, você não resiste ao diabo. Por quê? Porque a pessoa quer matar, a pessoa quer roubar, a pessoa não quer ter ali está com um problema, a primeira coisa que ela quer é resolver o problema do jeito dela. Porque ela não é sujeita a Deus, ela é sujeita às coisas do mal. As coisas do mal já tomaram conta delas, né? Então, quando tem esse tipo de casos na família, né, que muitas vezes o pai e a mãe frequentam uma certa denominação cristã e o filho muitas vezes vai para as drogas,
né? O culpado é o pai, é a mãe? Não, o culpado é a índole da própria pessoa. Porque muitas vezes o pai e a mãe ensinam, educam. Quantos pais ensinaram, educaram, e nós vemos aí que o próprio filho mata o pai, né? Então é o que? É a própria índole da pessoa que precisa... O pai mata filho, né? Isso quando o pai também não mata filho. Porque a índole da pessoa, aquele caráter, a índole da pessoa já é daquele jeito. Então o nosso ministério, nós trabalhamos o quê? Com essa índole, porque dá para mudar. Nós olhamos na Bíblia que Pedro, ele teve esse cenário. E se nós formos olhar a morte de Pedro, nós vamos ver que Pedro morreu justamente por causa das ovelhas de Jesus. Gente, está muito boa a palavra do pastor Emerson, mas estamos chegando quase que no final do programa e nós vamos para um minuto de intervalo, porque nós temos ainda a Sandra, que vai falar sobre padrão de beleza, doutor Alceu, psiquiatra, que vai abordar outros assuntos. Mas você viu como é complexo? Fé, ciência e religião? Fé, ciência, religião, índole, caráter, é complexo esse assunto. Na próxima entrevista com o Dr. Emerson, nós vamos falar sobre índole, sobre terceira geração, sobre a maldição, sobre caráter. Então, por que se a pessoa tem a índole má, ela nasceu assim? Só uma psicanálise poderia nos esclarecer se a índole tem jeito de consertar, se a índole não tem, se ele nasceu para matar, se ele nasceu para roubar, se uma religião pode mudar, transformar o coração de um psicopata, né, gente? Porque é muito difícil. Existe aí uma infinidade de psicopatas no mundo, de pedófilos. Nós temos, assim, uma quantidade de gente enorme fazendo desordens aí humana. Então, temos que nos prevalecer mesmo de psiquiatria, de analista, de psicólogos, de pastores, de padre, em nosso programa sempre trazendo uma pessoa esclarecida para falar sobre isso, porque de repente a pessoa está ali em maus lençóis, drogado, matando, ouve-se uma palavra dessa, fala, eu vou procurar, e numa hora dessa procura, ele vai se transformar, né? Que paz, é uma bênção se acontecer isso. Então, gente, no nosso programa sempre nós vamos ter uma palavra de conforto, uma palavra de esclarecimento sobre ciências, fé, religião, caráter, dignidade, né? E com vocês agora, o pastor Emerson já está se despedindo, porque nós vamos entrar com um outro profissional, falando de um outro assunto, e é uma pena. Mas eu o convido para que venha outras vezes, né, enriquecer o nosso programa. Isso é muito bom, pastor. Então, qual o recado que você gostaria de deixar para os nossos internautas e telespectadores? Eu quero aqui agradecer, obrigado primeiramente a Deus, né, porque o Senhor nos concede, né, tudo que nós fazemos é permissão do Senhor, né, e o que a Bíblia diz, né, que quando Deus está agindo, não há quem possa impedir, né. E o que eu posso dizer, né, é o quê? Para que nós nos conscientizamos que nós precisamos de Deus, porque Deus, sem nós, Ele continua sendo Deus. Agora, nós sem Deus, há uma diferença muito grande. A sociedade sem Deus, independentemente de qual seja a religião, mas se você tem um Deus vivo, um Deus criador, um Deus, não um Deus que você negocie, mas um Deus que você seja submisso, um Deus que você fala, não, o meu Deus é mais forte do que meus problemas. Então o meu recado para os internautas, telespectadores, é o quê? Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque o nome dele enquanto ele está perto. A minha igreja é na rua Frei Luiz de Leão, ela é conhecida ali pela rua Avenida 1, Acácio de Fontoura, próximo ali ao Extra da Vila São José, quase ali perto do terminal do Grajaú. Você chegando, né, aqueles que vierem da Zona Norte, Zona Sul, descerem ali no terminal Grajaú, você já está próximo ao largo do Extra, da Vila São José, e próximo à minha igreja, né, que é na rua Frei Luiz de Leão, né, ela
dá acesso à Avenida Cássio de Fontoura, né, que é também conhecida como Avenida 1, muito conhecida ali naquela região da Cidade Dutra, Interlagos, Autódromo. Nós situamos ali e temos cultos de terça e quintas às 7h30 da noite, né, e domingo nós temos culto com a família, a partir das 18h30, e todo o primeiro sábado do mês, a partir das 7 horas, toda mulher, qualquer religião, toda mulher, qualquer idade, pode ir lá, que 7 horas da noite vai ter obreiros, profissionais da palavra, para estar ajudando e dando uma palavra, oramos, né, visitamos lares também, né, muitas vezes até sem agendamento, as pessoas podem nos procurar, que nós estamos ali para servir não só aquela sociedade, mas todos aqueles que querem buscar uma vida melhor, tá? Muito obrigada, pastor Emerson, obrigada para a pastora Graça pela visita aqui, né, por estar no nosso programa. E eu gostaria de que vocês ficassem ligados. No primeiro bloco foi pastor Emerson. No segundo bloco nós temos mais 2 profissionais, e no terceiro bloco, que eu não sei quem vai primeiro, mas seja quem for, eles são profissionais altamente capacitados para estar desenvolvendo ou então participando dessa bela entrevista, né, que nós estamos falando sobre o padrão de beleza com a consultora de moda Sandra. Estamos falando de casos de psiquiatria, que nós temos assim uma infinidade de casos para escolher aí, né, de temas para escolher, com o Dr. Alceu. Fiquem ligados, dentro de poucos instantes a gente está voltando.